aqui conectados com o Senhor da mesma forma. Queremos alcançar muitas vidas e vamos começar em oração nesse momento. Que possa ser alcançado todos aqueles que estão nos escutando nesse momento. Oh, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse acesso livre, Pai. De podermos estar falando contigo, Pai, em tempo e fora de tempo, Senhor. Oh, Pai, nós sabemos que a nossa esperança está no Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós cremos no Teu poder, alcançando, Pai, através dessas câmeras, alcançando, Pai, todo aquele que estiver cativo à Tua palavra, Senhor, que os nossos corações possam estar somente voltados para Ti. Oh, Pai, nós queremos orar pela nossa nação, pelo Brasil, Pai, queremos orar pelos nossos governantes. Oh, Pai, queremos orar por todos, Pai, porque nós cremos que essa epidemia vai ser cessada no nome de Jesus. Nada vai parar a Tua igreja, Pai. Nós vamos pregar sim com mais intrepidez. Nós vamos falar sim da Tua palavra. Nós vamos crer no Teu poder em ação e manifestação, Pai. Porque nós entendemos que só o Senhor é Deus, só o Senhor pode fazer todas essas coisas, Pai. Que o Senhor possa acalmar o coração daquele que está angustiado nesse momento, Pai. Eu oro, Senhor, por refrigério chegando, Pai. Aonde a minha voz estiver chegando, Pai. No nome de Jesus, refrigério e paz chegando através, Pai, da minha voz. Porque eu creio na Tua unção que despedaça todo jugo, Pai. Oh, Senhor, nós Te adoramos nesse lugar. Nós Te exaltamos, Pai. Queremos sim, Pai, Te adorar e Te engrandecer em todo o tempo, Pai. Oh, Pai, a Tua palavra diz que devemos orar sem cessar, Pai. Estamos aqui reunidos orando, Pai. Orando a Ti, clamando, Pai. Clamando por soluções. Clamando, Pai. Porque eu creio que o Senhor é aquele que provê todas as coisas. Que o Senhor é aquele que dá abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. Oh, Pai querido, Pai amado, receba o nosso louvor. Receba a nossa adoração nesse momento, Pai. Você que está em casa possa estar conectados com o seu Pai. Reserve esse momento de oração. Esteja ligado. Se conecte ao seu Pai. Independente se você está na igreja ou se você não pode ir à igreja. Independente de qualquer coisa, esteja conectados e firmados na rocha, que é a palavra. Uma direção do Senhor diz que a gente deve ter esperança, porque só o Senhor pode trazer essa esperança. Oh, Pai, muito obrigada. Aleluia. Ministério de Música. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, vocês estão bem? Você que está na sua casa, reunida com a sua família, vamos ter agora um momento de adoração. Você pode adorar ao Senhor aí onde você está. Nós somos livres para adorar ao Senhor nessa noite. Nada pode prender a palavra, nada pode prender a nossa adoração. Nós temos um bom pastor que nos guarda, nós temos um bom pastor que nos livra. O nosso Deus é um Deus bom. Aleluia, nessa noite queremos exaltar a Tua bondade, declarar a Tua fidelidade. Oh, Ele é um bom pastor. Aleluia. O Senhor me apacenta. O Senhor me sustenta.
eu nada terei falta. Em águas mansas, em águas mansas me faz descansar. Em verdes pastos me faz repousar. Por amor do seu nome, eu nada terei falta. Aleluia, nós cremos. Se eu passar pelo vale, não temerei, não temerei perigo algum, pois tua vara e o teu cajado, eu sei que estás comigo. Você pode declarar isso? Eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo. Eu sei que certamente tua bondade me alcança, tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. Eu sei dos seus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você vai transbordar, para viver a vida assim só pra você. Oh, se eu passar pelo vale, se eu passar pelo vale, não temerei perigo algum, pois tua vara e teu cajado me protegem. Eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo. Eu sei que certamente tua bondade me alcança, tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. Eu sei que os seus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você vai transbordar, para viver a vida assim só pra você, só pra só pra você, só pra você, só pra você. Você pode declarar isso? Vivemos só pra você, só pra você. Só pra você, não tememos mal nenhum. Só pra você, vivemos pra você. Só pra você, ungis minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança.
minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Eu sei que certamente tua bondade me alcança, tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. E eu sei que os seus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você vai transbordar para viver a vida assim só pra você, só pra você, só pra você. Aleluia. Vivemos para ti, vivemos por ti. Em ti estamos seguros, em ti somos protegidos, não tememos mal nenhum. Estamos firmados em ti, somos firmados em ti, somos guardados por ti, estamos guardados, protegidos. Aleluia, aleluia. Obrigado pela tua presença que habita em nós. Obrigado pela tua presença que habita em nós. Obrigado por essa presença preciosa. Aleluia, aleluia, aleluia. Estamos escondidos em ti, escondidos em ti. Aleluia, aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor aí onde você está. Deus é bom, Deus é fiel, a sua bondade dura para sempre. Somos protegidos nele. Aleluia. O esconderijo onde eu posso descansar. Refrigério, habita a paz, que excede o meu pensar. Eu não temerei, tu estás comigo. Tu és o meu refúgio, nada me atingirá. Estou protegido. Resiste ao teu poder que habita em mim, que opera em mim, que se move em mim, Senhor Jesus. Aleluia. Não há mal que
seu poder. Não há mal que resista ao seu poder. Não temeremos. Eu não temerei. Tu estás comigo. Tu és o meu refúgio. Nada me atingirá. Estou protegido. A tua presença. Me reveste de forças, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro, porque vivo na tua presença. Na tua presença. A tristeza não suporta, tem que ver aparecer. Não há mal que resista ao teu poder, que habita em mim, que opera em mim, que se move em mim. Senhor Jesus, tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Tua presença me reveste de forças, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro, porque vivo na tua presença. Na tua presença. A tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resista ao teu poder, que habita em mim, que opera em mim, que se move em mim. Senhor Jesus, que habita em mim, que opera em mim, que se move em mim. Senhor Jesus, que habita em mim, que opera em mim, que se move em mim. Glória a Deus. Amém, irmãos? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia. Como é bom, né, irmãos? Hoje poder tecnologia. Aleluia. De casa você. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque a tua palavra diz, Senhor, que em ti somos mais do que vencedores, ó Pai.
Obrigado, ó Pai, porque temos certeza, Pai, temos a convicção que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, Senhor. Cremos, ó Pai, na Tua palavra onde diz, Senhor, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, o refrigério vem pela manhã, Senhor. Ó Deus amado, nessa noite, ó Pai, estamos aqui na igreja, Senhor, e nossos irmãos em casa. Eu tenho certeza, Senhor, que da mesma unção que estamos recebendo aqui essa noite, ó Pai, os Teus filhos que estão em casa, ligados, Senhor, estão recebendo também, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, ó Pai, pelo Teu refrigério. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua unção em nossa vida, Senhor. Porque sabemos, ó Pai, quando Te aceitamos, ó Pai, como o único e suficiente Salvador, Pai, o próprio Espírito Santo vem habitar dentro de nós. E hoje, Pai, em meio a essa grande tribulação, Senhor, ó Deus amado, esse Espírito Santo que habita em nós, nos dá força, nos dá esperança para continuar acreditando, para continuar avançando, Senhor. Ó Deus amado, Tu diz na Tua palavra que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas a Tua igreja não seremos atingidos, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra depositada em nós, Senhor. Ó Deus, que no momentos difíceis, Senhor, ó Deus, temos a Tua palavra para nos consolar, para nos edificar, para nos fortalecer. Muito obrigado, Senhor. E que a Tua palavra, Pai, possa nessa noite, Senhor, chegar assim, Pai, de uma forma audível para os Teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, irmãos. Não é novidade para ninguém o que tem acontecido aí pelo mundo afora. Nós temos visto aí quantas coisas acontecendo, né? Quantas pessoas, infelizmente, perdendo a sua vida, perdendo a sua esperança. Mas nessa noite, aleluia, é uma hora de nós lembrarmos de quem nós somos filhos. É hora de nós lembrarmos, irmãos, as promessas que Deus fez para com a sua igreja, para aqueles que realmente decidiram o aceitar como Salvador. Amém? Eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês. Eu estava meditando hoje em tudo isso que tem acontecido e lembrando da palavra de Deus, Deus me fez lembrar algo que o profeta Jeremias estava passando. A Bíblia diz lá em Jeremias, capítulo 3, versículo 21, o seguinte: quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Irmãos, e aquilo realmente, fortaleceu meu coração. E eu, o Espírito Santo de Deus me fez levantar, e declarar isso. Quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Muitas das vezes a gente quer ficar escutando a televisão. Às vezes a gente fala, não, eu quero me atualizar nas notícias, mas a Bíblia fala para a gente trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Os dados estão aí, os relatos estão aí. Isso não é novidade para ninguém, realmente isso é uma verdade natural, mas a Bíblia diz que tem algo que me traz a esperança. Algo em esse caos que me traz uma esperança. E Jeremias estava vivendo isso na pele. A Bíblia fala que Deus estava ali, falando para com o seu povo, trazendo juízo para com o seu povo. O povo estava ali triste, desanimado. O próprio profeta Jeremias estava desanimado, mas algo soltou no coração de Jeremias. E Jeremias lembrou, aleluia, daquilo que Deus tinha falado com ele. Jeremias trouxe a sua memória. Eu quero sim trazer aquilo que me dá esperança. No meio do caos, no meio dos problemas, no meio da situação difícil, Jeremias resolveu trazer à sua memória aquilo que trazia esperança para ele. E não somente para ele, mas também para todo o povo. E ele continuou falando nos outros versículos: Senhor, a Tuas misericórdias, Senhor, são as causas de não sermos consumidos. Meu irmão, quando eu lembro que a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos, isso renova a minha esperança. Isso renova a minha fé. E nessa noite eu quero aqui, como profeta de Deus, eu quero falar para você, trazer à sua memória aquilo que te traz a esperança. Eu quero que você, pelo menos por um momento, você desliga a sua televisão, que você esqueça do que está passando, e você lembre dos projetos de Deus na tua vida, você lembra dos sonhos de Deus na tua vida, e você declare que não acabou por aqui, não acabou por aqui, tem coisas que o Senhor ainda vai cumprir na minha vida, vai cumprir na minha família, e eu e você como igreja, estamos sendo levantados essa noite, para continuar declarando que há esperança para nós. Se o inimigo pensou, aleluia, que fazendo isso, irmãos, ia calar a igreja, ele perdeu mais uma vez.
A estratégia do inimigo, irmãos, voltou contra ele, porque eu nunca vi, nesses 20 anos que eu aceitei Jesus, a igreja unida, não denominações lutando para si, mas uma igreja como corpo unida, orando fortemente, orando incessantemente por um propósito. Irmãos, essa crise vai passar, esse vírus vai sumir, aleluia, e isso vai ficar marcado na história, não por uma conta absurda que morreram, mas porque a igreja se uniu para orar num só propósito. Eu vejo que essa é uma época, irmãos, que pessoas não serão somente curadas, mas pessoas voltarão aos caminhos do Senhor, outros conhecerão o poder do Senhor, sabe? Deus vai usar desse caos para mostrar o seu poder nessa nação. Aleluia. Sabe, irmãos, aqui Jeremias, no meio desse caos, ele resolveu trazer a memória dele. Ele resolveu não ficar com seus olhos olhando para a dificuldade, olhando para aquela, sabe, para aquela realidade natural, mas ele lembrou da esperança que o Senhor colocou na vida dele. Ele lembrou que ele não foi feito profeta por acaso, irmãos. Sabe, você que está me ouvindo nessa noite, aleluia, eu sei que tem sido difíceis as notícias, mas maior o que está dentro de você do que essas notícias. Quantas coisas o Senhor já fez em toda a história. Sabe, se você pegar o Velho Testamento, o Novo Testamento, você vê Deus fazendo proezas. E eu quero hoje te animar, você, povo de Deus, você, igreja do Senhor, a se colocar de pé e trazer à tua memória os teus sonhos, sim. E de repente você investiu em algo, num projeto, de repente você não vê solução para o que está acontecendo, e eu quero que você traga a sua memória nessa noite. A Bíblia diz, irmãos, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Isso te dá ou não esperança? Isso te traz ou não esperança, sabendo que Deus te ama, meu irmão, que me ama, e Ele vai nos guardar. Aleluia. Me faz lembrar, irmãos, a igreja unida lá orando pela vida de Pedro. Se a gente for ler lá em Atos, capítulo número 12, você vai ver Pedro e Tiago foram presos por estarem anunciando a palavra de Deus. A Bíblia diz que eles estavam na prisão ali, Tiago foi morto e Pedro estava numa cela guardado por 16 soldados. 16 soldados, irmãos, Pedro ali naquele lugar, e a Bíblia diz que eles arquitetavam, quando fosse pela manhã, matar também a Pedro. Mas enquanto Pedro estava preso naquela prisão, a Bíblia diz que a igreja mantinha uma contínua oração pela vida de Pedro. Irmãos, o interessante é, você abre depois, você lê com calma, que enquanto Pedro estava preso, acorrentado naquela prisão, guardado por 16 soldados, em vez de Pedro estar preocupado, Pedro estava dormindo. Depois você lê em casa, você vai ver o que eu estou falando. Pedro naquela situação desesperadora, o seu companheiro tinha sido morto, mas Pedro resolveu dormir em meio àquela situação. Ou seja, descansar no Senhor. Sabendo que o Deus não o tirara lá de apenas um pescador de peixe, mas ele sabia que Deus tinha algo para realizar na vida dele. Pedro estava ali dormindo, mas por trás de Pedro existia uma igreja que orava, e não orava de qualquer jeito, meu irmão. Lê lá o que está escrito em Atos 12, a igreja não estava orando, lamentando, mas a igreja estava orando de uma forma fervorosa pela vida de Pedro. Fervorosa, continuamente unida pela vida de Pedro. E sabe o que acontece, irmãos? Porque a igreja orou, a Bíblia diz, aleluia, que as prisões foram soltas. A Bíblia diz, irmãos, que as cadeias, aquilo que prendia Pedro foi aberta, as muralhas foram abertas, os cordões foram abertos, e o anjo tocou em Pedro e o acordou e falou: Pedro, vamos sair dessa situação. Pedro, de repente, meio dormindo ainda, não entendia nada, o anjo pegou pela mão, e quando Pedro deu por si, ele já estava do lado de fora. Irmãos, dormiu, acreditou no Senhor, e as prisões foram abertas. Por quê? Porque a igreja estava orando, intercedendo pela vida de Pedro. E hoje eu e você, meus irmãos, estamos sendo chamados, unidos, independente de instituição, de denominação, independente de alguma crença, estamos sendo chamados essa noite para juntos orarmos mediante essa situação. Mas não orar como alguém que está desesperado, mas orar como alguém que tem fé e acredita naquilo que diz. Naquilo que profere, naquilo, sabe? Irmãos, nós temos recebido a palavra, há um depósito em nós.
Sabe por que nós oramos? Sabe por que nós lemos a Bíblia? Para quando chegar num lugar como esse, ou num ambiente como esse, ou numa hora como essa de dificuldade, nós lembrarmos de quem nós somos filhos. De quem nós somos filhos. Tudo em nossa volta pode estar aí, irmãos, pessoas desesperadas, mas aquele que crê em Deus não fica desesperado. Aquele que crê em Deus sabe, como nós lemos no Salmo 91, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Meu irmão, deixa eu te lembrar que isso não é algo, de promessa para nós, isso é algo de promessa para a igreja. 1000 cairão ao teu lado, você tem que repetir isso, repita isso aonde você estiver agora. Será que você tem voz para repetir isso agora? Com a autoridade de Deus, eu quero te, fortalecer para que você nessa noite, com autoridade, você repita comigo: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu, minha família, minha casa, não seremos atingidos. Porque existe um Deus que me tirou das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Para quê? Para que eu pegue uma gripe, para que eu pegue uma doença, não. Mas para que eu ande em saúde, crendo no Deus qual eu sirvo. Aleluia, meus irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu aqui, parece que a igreja está lotada. Parece que estão todo mundo aqui glorificando, Se eu pudesse nessa hora, eu dava até uma corrida. Mas espiritualmente aqui o meu espírito está correndo, me alegrando, Aleluia, para que eu tenha convicção no Deus que eu sirvo, naquele Deus que me guarda, que me unge e que não guarda somente a mim, mas também aos meus. Falando em guardar, meus irmãos, e lembrando desse caos que está aí fora, um caos realmente de realidade, me faz lembrar de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Meu irmão, você que está aí fora, você conhece a passagem, lá em Daniel capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam lá, firmes, aleluia, constantes na presença de Deus, declarando que eram filhos de Deus, e eles tinham risco de morrer queimados. Queriam calar a voz deles, dizendo que se eles continuassem declarando sobre esse Deus, eles iriam ser queimados. Meu irmão, a fornalha era real. Ninguém sobrevivia àquela fornalha, Todos que foram lançados ali foram queimados, trucidados, não viveram após isso. E mesmo assim eles continuaram crendo no Senhor. E por causa dessa crença, o que acontece? Eles foram lançados naquela fornalha. A fornalha estava sobremaneira quente, de tal forma que os guardas que os lançaram lá dentro morreram queimados na boca da fornalha. O rei Nabucodonosor, olhando para aquele lugar lá, com os seus soldados, ali concedindo que eles fossem lançados, esperando algo acontecer, de repente aquele rei fica confuso, meus irmãos. Ninguém nunca sobreviveu àquela fornalha, ninguém nunca sobreviveu àquela tormenta, e de repente o rei fica confuso, olha para os seus e declara: meus amigos, nós não lançamos 3 homens amarrados naquela fornalha? E os soldados do rei falaram: verdadeiramente, rei, o senhor lançamos 3 homens presos, amarrados naquela fornalha. E o rei olha para um lado e para o outro, porém, eu não sei o que está acontecendo, em outras palavras. Eu, porém, vejo não 3, mas 4 homens, e não amarrados, mas andando, dançando, caminhando dentro da fornalha. Meu irmão, sabe o que eu entendo como isso? Podem vir vírus, podem vir praga, podem vir o que for, mas aquele que anda na presença do Senhor, aleluia, ele continua avançando, continua avançando, continua avançando, e não só amarrado, continua livre, meu irmão. Aquilo impactou todo aquele país, toda aquela nação, de tal forma que o próprio rei resolveu adorar ao Deus daqueles homens, meus irmãos. E eu quero te dizer nessa noite, eu quero te animar, aleluia, que você não está sozinho. Há um Deus que te guarda, há um Espírito Santo que habita dentro de ti, que ele fala para você: ei, meu filho, ei, minha filha, praga nenhuma chegará à sua tenda, praga nenhuma chegará na tua família, praga nenhuma chegará. Então, meu irmão, olhe para a palavra de Deus, não turbe o teu coração, olha para Deus. A Bíblia fala, o próprio Jesus, em os seus últimos sermões, lá em Evangelho de João, capítulo 14, Jesus reúne seus discípulos, sabendo o que iria vir, o que iria acontecer com ele, e ele reúne seus discípulos: olha, não turbe o seu coração, credes em mim, credes também em Deus. E é o que nós temos que fazer nessa noite: crer em Deus, crer em Jesus, trazer à nossa memória, meu irmão, aquilo que nos traz esperança. Se você ficar vendo todas as estatísticas aí na televisão, parece uma coisa absurda. A mídia
parece que tem prazer em propagar a desgraça, as coisas ruins, parece que isso que dá mais audiência do que ela, e toda hora ela fica, os números aumentando, irmãos, mas se você for ver detalhes, isso a mídia não mostra, alguns têm sido curados, alguns têm sido levantados, em todos os lugares aí, pessoas têm sido curadas, isso a mídia não mostra, por quê? Porque há uma influência maligna por trás disso, meu irmão, e eles querem que essas notícias, sabe, nos cale, nos paralise. É como, às vezes a gente fala, às vezes, irmãos, a gente tem que ter um equilíbrio, nossa fé é realmente uma fé sobrenatural, mas nós temos que ser equilibrados. É claro que nós temos que fazer a nossa parte como seres humanos, temos que fazer a nossa parte, sabe, perante a sociedade, perante as autoridades, temos que nos cuidar, para nós estarmos aqui hoje. Nós estamos ali fora, passamos, lavamos a nossa mão, limpamos com álcool em gel, estamos se cuidando. Claro que isso aí é uma realidade natural, só que isso não pode nos paralisar, meus irmãos. Pelo contrário, temos que nos fortalecer em Deus como igreja, porque muitos estão olhando para nós como a última esperança neste mundo. Então não sou eu nem você, aleluia, que vai desapontar esse povo que está lá fora, que olha para nós, aleluia, esperando que nós levantemos um clamor por eles. Então vamos fazer o quê? Vamos levantar esse clamor sim, e declarar, aleluia, que o Senhor vai continuar reinando nessa terra. Aleluia, irmãos, nós temos que orar pelas autoridades. Eu estava com a minha esposa, a gente meditando, orando, sabe, a minha esposa ali orando ontem, pelas 10 horas a gente orando, né, resolvemos assim, por uma obediência, levantar um clamor às 10 horas, recebemos um chamado, e a gente chegou ali, se ajoelhou, começamos a clamar, e minha esposa começou a clamar, para que Deus desse sabedoria aos cientistas, desse sabedoria aos médicos, para que eles encontrassem logo uma solução, para, sabe, combater esses vírus, essa doença. E ali o Senhor falou no meu espírito ali, e quando eu comecei a orar, eu também orei para que Deus desse sabedoria aos médicos, para que eles encontrassem logo um antídoto para esse problema. Só que o Senhor falou ao meu espírito, eu levantei assim com certa ousadia, e na hora que eu estava orando, eu falei, Senhor, além do Senhor dar sabedoria para os médicos, acharem uma vacina, um remédio, sei lá, mas o Senhor também tem poder, Senhor, para derramar a sua glória sobre essa terra, e dissipar esse vírus de uma vez. Aleluia. Por que não, meus irmãos? Quantas coisas o Senhor já fez pelo meio da história. Quantas pragas o Senhor já queimou, quantas coisas inimigos já foi dissipado do meio da terra. Por quê? Porque Deus mostrou a sua glória, e não vai ser esse vírus que vai nos parar. O Senhor também, eu creio, irmãos, e eu já estou declarando que a partir de agora, coisas maravilhosas já estão acontecendo. Como profeta de Deus, como homem de Deus, eu declaro, coisas sobrenaturais já estão acontecendo, não só no Brasil, mas em todas as nações. O mover sobrenatural, na Itália, no Japão, na China, em toda a Europa, em todas as nações, coisas maravilhosas acontecendo, e um povo se levantando. Aleluia, eu tenho certeza, irmãos, que isso vai passar. Eu tenho convicção que isso vai passar, e nós vamos nos lembrar, aleluia, que a igreja se uniu para orar num só propósito. Na minha geração nunca vi isso acontecer, sabe, o que nos dá esperança, e a gente às vezes declarar, na minha geração, eu nunca vi uma praga matando tantas pessoas. Irmãos, na minha geração eu quero declarar que eu vi as igrejas se unindo num só propósito. Eu quero declarar amanhã, depois da manhã, quando tudo isso acabar, eu quero estar de pé, aqui também, com meus irmãos reunidos, a igreja cheia, a gente louvando, agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, porque nenhum dos meus foram ceifados. Obrigado, Senhor, porque isso não me paralisou. Obrigado, Senhor, porque em meio a esse caos, eu permaneci firme, e eu estou aqui para te glorificar e te agradecer, Senhor. Só, irmãos, que eu, por fé, eu não vou agradecer a Deus quando isso passar. Eu já começo a agradecer hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Eu já começo pela fé a agradecer hoje. Obrigado, Pai, porque essa praga já passou. Já passou. Já passou. E eu, a minha família, a minha casa, fomos guardados pelo Senhor. Isso será um marco na nossa geração, meu irmão. E graças a Deus que você esteve vivo para contemplar isso. Lembra daqueles homens que foram testemunhas oculares de Jesus? A gente os tem como bem-aventurado, porque andaram do lado de Jesus, porque viram os sinais que Jesus fizeram,
Porque em nome de Jesus, aleluia, calaram a boca de leões, aleluia, acalmaram a presença do fogo, ressuscitaram a mortos, mas eu vou declarar um dia que a minha geração viu uma praga se levantando, mas Deus guardando os seus, Deus guardando a igreja, e a igreja unida, clamando, unidas por um só propósito. Aleluia, eu vou ter história para contar. Olha, a minha geração viu isso. E fala, inimigo, a tua estratégia não deu certo, pelo contrário, Deus usou disso para manifestar o seu poder, para unir a sua igreja. Então eu e você, como igrejas do Senhor, aleluia, vamos poder contemplar isso, irmãos. Falando sobre igreja, falando sobre autoridade, me faz lembrar de Salomão. Aleluia, Salomão lá, depois que construiu o templo, ele começa a consagrar o templo, de repente, uma visão. Salomão até então só tinha ouvido falar, até então tinha ouvido uma voz, mas de repente, numa visão, ele contempla a glória de Deus. E Deus começa naquele ambiente, sabe, a glória de Deus começa a tomar aquele templo. Eu não sei você aí em casa, mas eu aqui, aleluia, eu estou sentindo essa mesma glória nesse momento. E o próprio Deus ali naquele ambiente, derramando a sua glória. Os olhos de Salomão começou a ficar turvos, ele não enxergava direito. E de repente, o próprio Deus fala, aleluia, Salomão consagrava aquele templo. E o próprio Deus falava, se o meu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus pecados, aleluia, se voltar para mim, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua casa, as suas enfermidades, meu irmão. E você que está se sentindo mal nessa noite, você que está sentindo algum sintoma, creia que nessa noite o Senhor está te curando, está te tocando. Declare que você é curado. Não é sintoma que vai nos calar, meu irmão, porque nós temos boca para declarar a palavra. Aleluia, creia com o coração, declare com seus lábios que você é curado, que praga alguma chegará à sua tenda. Creia nisso, meu irmão. Aleluia, não acabou por aqui, sabe? Pare um pouco de ver essa televisão, pare um pouco de dar ouvido para isso. A estatística diz isso, porque em tal lugar morreu tantos, meu irmão, para com isso. Vamos começar a ver outra estatística essa noite? Aleluia, nós como povo de Deus, vamos lembrar das estatísticas que a Bíblia nos relata. Aleluia, vamos lembrar da estatística, aleluia, que a Bíblia nos relata. Eu vou te lembrar se você de repente está aí meio desacreditado de certas coisas. Eu vou te lembrar das estatísticas que a Bíblia diz. A Bíblia diz, irmãos, que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. A Bíblia diz, irmãos, que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, para pagar a nossa dívida, para que hoje eu e você fôssemos mais do que vencedores. A Bíblia diz, irmãos, que nós, antigamente, éramos pecadores sim, mas Jesus verteu o seu sangue, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe a estatística que Deus diz a nosso respeito? Aleluia, que coisas dessas aconteceriam. Que no mundo nós teríamos aflições. Essa estatística é verdadeira. No mundo nós teríamos aflições, é verdade. Está acontecendo, nós estamos tendo aflições. Isso é verdade. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus falando para o seu povo, lá para os seus filhos, para os seus irmãos, ele falou para eles, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você está passando por uma aflição, meu irmão? Você está passando por uma aflição, minha irmã? Fique tranquilo, olha só. Jesus, Deus, o Espírito Santo, já passou por aqui para o 2020, já passou por 2021, e já venceu tudo isso por nós. É hora de você que estava desanimado, você estava fraco, você que estava pensando em sair da igreja, aproveite a oportunidade para voltar agora, para trazer à sua memória aquilo que te traz a esperança. E em vez de você ficar em casa, perturbado, com medo, no escuro, escondido, não! Abra a sua janela agora e declare, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu não quero que você seja imprudente, que vá, não, se você é assim como eu, precisa sair de casa para ir trabalhar, vá trabalhar. Vá confiando no Senhor, faça ali as suas precauções, vá trabalhar sim. Mas se você foi abençoado, ou por enquanto você está aí por causa do trabalho, te liberaram, você está em casa, ou você que é estudante, a escola te liberou para você estar em casa, fique em casa.
Não fique também por aí, aleluia, dizendo para os outros que você tem fé, que nada te pega. Não precisa disso. Você não precisa provar a sua fé para ninguém, a não ser para você mesmo. Não precisa disso. Você mesmo de dentro de casa pode dobrar o seu joelho e ali interceder por mim, aleluia, pelo pastor, pelos irmãos que precisam sair para trabalhar. Interceda por nós. Aleluia, crendo que isso vai passar, meu irmão, vai passar, aleluia, por isso que nós estamos aqui essa noite, já agradecendo a Deus, obrigado, Senhor, porque essa tribulação passou, e hoje nós estamos aqui para glorificar o teu santo nome. Sabe, irmãos, algo veio forte aqui no meu espírito agora, algo veio fortemente falando comigo, que não vai ficar muitos dias isso acontecendo. Por quê? Por causa da igreja. Não vai ser como o povo de Deus no Egito, ficou andando, dando em voltas, e demorou 40 anos. Por quê? Porque foram desobedientes, porque murmuraram. Não vai ser assim com a igreja da minha geração. A igreja da minha geração não vai ficar andando em círculos, ela vai continuar avançando, olhando para o autor e consumador da sua fé. E o caminho, irmão, vai ser mais curto. Por quê? Porque eu vou continuar crendo e não vou ficar dando volta, não. Eu vou continuar olhando para o Senhor. A realidade é uma naturalmente falando, mas a minha realidade sobrenatural é que eu chegarei lá, cantarei o hino da vitória e levantarei como igreja de Cristo e glorificarei o nome do Senhor. Não vou ficar murmurando, não vou ficar chorando, esperneando, não vou ficar com medo em casa. Eu vou ficar em casa sim, mas glorificando a Deus, crendo que isso já passou. Um novo louvor tem que sair dos nossos lábios, irmãos, um louvor de fé. Chega de ficar, nós como igreja, falando incredulidade, não. Vamos continuar crendo que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Lembra lá do profeta de Deus, Eliseu? Eliseu lá e o seu moço. Sabe, irmãos, o seu moço lá, só um minutinho. O seu moço levanta de manhã cedo, olha para a janela, e o que ele vê? O exército do inimigo cercando a cidade. O exército sírio veio para pegar Eliseu, para prender Eliseu. E o seu moço lá, o seu discípulo, levanta e fica desesperado. Senhor, tu não viu ali fora o que acontece? Um exército ali do povo inimigo cercado, querendo te prender. E Eliseu, tranquilo nas dele, ele fala: Senhor, abre os olhos do meu servo. Irmãos, e o que acontece? Quando Deus abriu os olhos do servo de Eliseu, quando as escamas da incredulidade caíram dos seus olhos, a visão dele foi outra. Porque entre ele e o povo inimigo, entre eles e o povo inimigo, existia um exército do Senhor. O que eu aprendo com isso, irmãos? Eliseu fala, maior é que está em nós do que o que está no mundo. O que eu aprendo com isso? Lá fora, ao nosso derredor, realmente pode estar acontecendo uma praga, mas ao nosso redor, existem os anjos do Senhor nos guardando. A Bíblia mesmo relata isso, irmãos. Aleluia. Que o anjo do Senhor está ao nosso redor e nos guarda e nos livra. Você pode essa noite declarar isso? Você pode nessa noite, aleluia, em vez de ficar olhando notícias, você pode declarar que os anjos do Senhor te guardam, te livram de todo o mal. Você pode declarar que maior é o que está em ti do que o que está no mundo. E esquecer essas estatísticas que a televisão estão falando. Irmãos, deixe um pouquinho a televisão lá desligada e comece a declarar, a olhar para a palavra e declarar e lembrar quem você é em Cristo Jesus. É uma oportunidade agora para eu relatar algo realmente que está acontecendo, sabe? De eu exercitar a minha fé. O que adianta isso? É nessas horas que a nossa fé é aprovada, meu irmão. É nessas horas que a nossa fé é aprovada. Não porque Deus prova a nossa fé, mas porque está acontecendo algo. Mas isso não vai nos parar. A igreja vai continuar de pé, avançando e declarando que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Olhe para a palavra, olhe para a estatística da palavra, tire um tempo. Aproveita que de repente você está em casa aí com a sua família, chama o seu filho, chama a sua esposa, chama o seu marido, reúna a sua família e declarem juntos que maior é o que está na vida de você do que o que está no mundo. Não deixe os seus filhos em pânico, às vezes está lá, você que é o responsável, isso é uma inspiração que veio agora, que é o meu espírito. Você é o responsável em casa pelos seus filhos, sabe, seus filhos estão ali, esperando uma resposta sua, e você liga a televisão 6 horas da manhã,
E começa lá. E 6, 7, 8, 9, você está apavorando o seu filho. Você pregou que Deus é bom a vida toda para o seu filho. Você falou para o seu filho que você é homem e mulher de fé. Você falou para o seu filho que Deus cura, salva, liberta. Você falou para o seu filho a vida toda, aleluia, que Deus é um Deus de paz, um Deus de provisão. E agora, em meio a essa crise, será que você está desfazendo tudo aquilo que você pregou para o seu filho, para a sua filha? Não faça isso. Continue, aleluia, aquilo que saiu da sua boca lá atrás, enquanto era bonança, tem que continuar. A sua confissão de fé, ela não pode mudar, porque as circunstâncias mudaram, não pode mudar. Não pode mudar, aleluia, a sua convicção de fé, ela tem que continuar. Aleluia, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Estão atribuindo até isso a Deus. Estão por aí atribuindo isso a Deus, que Deus está entrando com juízo, meu irmão. Olha que a palavra diz que nos últimos dias aconteceriam coisas semelhantes a essa. Só que não seria o fim, porque antes Jesus viria buscar a sua igreja. Jesus virá, aleluia. Você que achava que era o fim, calma ainda, isso é o princípio das dores. Jesus virá, aleluia, a trombeta soará e Jesus virá tirar a sua igreja. Isso aqui não é um caos, meu irmão. Calma, calma, isso vai passar. Você vai continuar assim como eu, curtindo a sua praia, aleluia, indo ao shopping. Calma, calma, não fique desanimado. Será que isso, pelo menos isso te anima? Calma, você vai ter momentos com a sua família de lazer. Você vai poder, assim como eu, em nome de Jesus, vamos poder curtir nossas praias, poder continuar indo para o shopping, indo para o calçadão. Tem muitos irmãos que gostam de andar no calçadão, anda de um lado para o outro, vai e volta no meio daquele tumulto. Você está sentindo falta disso, né? De estar lá no meio do povão, andando no calçadão, e agora, por causa disso, você está em casa. Calma, isso vai passar, em nome de Jesus. Você vai poder andar lá, aglomerado, no meio daquele tumulto do calçadão. Calma, andando de moto, de carro, aleluia, fazendo as suas atividades normais. Calma, enquanto isso não aconteça, vamos continuar clamando ao Senhor, glorificando a Deus e agradecendo a Deus, porque Deus continua bom, irmãos. Deus continua bom. E não vai ser isso que vai mudar a minha confissão. Eu queria nessa noite encerrar com isso e te encorajar, amém? Faça suas medidas por precauções. Aquilo que o governo tem falado, siga realmente. Se você tem a oportunidade de não sair de casa, sabe, fique em casa tranquilo, vai se cuidando. Mas você, assim como eu, que tem que sair para trabalhar, para fazer as coisas, vá confiando em Deus. Vá confiando em Deus. Irmãos, eu quero aqui declarar como homem de Deus, para a gente terminar, isso vai passar. Vai passar. Vai passar. O nome de Jesus tem que ser glorificado, isso não muda. Isso não invalida aquilo que Deus representa para nós. Amém? Não invalida aquilo que Deus fez por nós. E nessa noite, eu não sei você, mas eu estou aqui terminando animado com isso, afogueado com isso. Sabe, irmãos, quando eu falei lá que uma igreja fervorosa, sabe, a Bíblia diz que igreja somos eu e você. Nós somos igreja do Senhor. E hoje a gente está provando disso. Não estamos reunidos no templo para adorar a Deus, mas nós estamos, você está na sua casa como igreja. Aleluia, glorificando a Deus, glorificando a Deus. Eu quero nessa noite, aleluia, terminar assim de uma forma ousada, sabe? E pedir a você que, se puder, faça essa oração comigo. Amém? Faça essa oração comigo. Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado, ó Pai, porque temos a convicção de quem nós somos em Ti, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque tem propósitos para ser cumpridos na minha vida. Obrigado, ó Deus, porque em mim existe uma unção dada por Ti, Pai. Aleluia, que nada vai me parar, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Levanta o que está abatido nessa noite, ó Pai. Aquele teu filho que está desanimado, que está triste, que está se sentindo acuado, nessa noite levanta ele, anima ele, meu Deus, que esta mesma unção que eu estou recebendo aqui agora, possa ser derramada aí, Pai. Ó Deus, nos 4 cantos dessa nação, Senhor. Em nome de Jesus, Pai.
Eu clamo assim neste momento, no norte, no sul, no leste, oeste, Pai, em todas as nações, a Tua glória sendo derramada, Senhor. A Tua glória sendo derramada. Meu Deus, tsunamis já fizeram grandes destruições. Meu Deus, nessa noite não será uma tsunami de altas ondas, não será uma tsunami de grandes ventos, mas será uma tsunami da Tua glória, Senhor. Uma tsunami da Tua glória, Pai. Ó Deus amado, e se o Teu povo, Senhor, crer, continuar firme, Senhor Pai, poderão ver a Tua glória sendo derramada. Aleluia, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, ó Pai, porque somos crentes e não desistimos. Somos crentes, cremos em Ti. E o Senhor, Pai, nesses últimos dias, tem levantado uma igreja forte, uma igreja avivada. Amém? Uma igreja avivada, que não vai ficar em casa chorando, nem se lamentando, mas vai ficar em casa, glorificando, agradecendo a Deus, glorificando e se fortalecendo, em nome de Jesus. Meu irmão, aleluia, não desanime. Você que está impedido de vir para a igreja, você que às vezes, sabe, não desanime. Creia em Deus, você tem a palavra que te sustenta. Você que ainda está crendo numa vacina para te curar, ou para não permitir que esse mal chegue à tua casa, eu vou te apresentar nessa noite a melhor vacina. Essa aqui já está pronta. É o grande antídoto, não só para matar esse vírus aí, mas para fazer todas as coisas na tua vida, para mudar a sua família, para mudar a sua casa, para mudar você, para que você seja um sucesso. Amém? Diga comigo, eu sou um sucesso. Eu sou um sucesso. Eu sou um sucesso. Em nome de Jesus. Muito obrigado, fiquem com Deus. E não esqueçam, quinta-feira teremos aí, sabe, alguns vídeos que serão lançados aí nas redes sociais. Irmão, mesmo em casa, você é crente, você está cultuando e Deus é contigo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vou aqui passar para o nosso pastor Márcio. Eu amo vocês. Em breve estaremos todos juntos aqui, glorificando a Deus. A vitória é nossa. Amém? Vou deixar com o pastor aqui, que ele é especialista nesse brado. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor. É muito bom, meu irmão. É muito bom saber que o diabo ele sempre perde. Ele muitas vezes ele tenta levantar coisas para tentar impedir o avanço da igreja. Mas a igreja vai continuar avançando. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E eu quero te dizer para você que na quinta-feira que vem, vamos estar aqui às 19h30, nós vamos estar reunidos aqui para poder estar cultuando ao Senhor. E de repente você está aí na sua casa, eu não sei onde você não trabalha, onde quer que você esteja. É como nós estivéssemos junto aqui. Quando o pastor Leonardo estava pregando, parecia que a igreja estava toda aqui. E essa é a conexão que temos, meu irmão. Nós fazemos parte desse reino. E eu quero dizer para você que eu sei que existe uma realidade natural do que está acontecendo, mas nós sabemos que nós não vivemos, nós somos prudentes, tomamos as nossas precauções. Hoje, para orarmos, ficamos, para dar as mãos, era assim. Vamos dar as mãos, então nós precavemos, somos prudentes, mas nós sabemos que nós não vivemos nessa realidade natural. Nós se precavemos, mas também nós estamos pautados numa realidade sobrenatural. Nós fazemos parte do reino de Deus. E eu quero dizer para vocês, e eu queria agradecer, como você tivesse aqui a presença de cada um dos nossos visitantes, você que fez parte hoje desse culto, alguns irmãos que congregaram aqui, estão congregando em outro lugar, estão participando desse culto, é muito bom, que saudade de vocês. Olha, eu queria estar no culto presente para estar apertando a sua mão, para estar te abraçando, por enquanto não podemos, mas brevemente nós vamos estar juntos, se abraçando e apertando a mão e glorificando nosso Deus junto aqui presencialmente aqui na igreja. Eu queria agradecer glória a Deus, por mais de 50 pessoas aqui.
E eu queria agradecer a presença de cada um de vocês. Amém, irmão? Fique firmes. Não dê ouvido às notícias que estão acontecendo. Jesus disse que era mistério que tudo isso acontecesse, mas ele disse que nós não tínhamos que se preocupar com nada, porque nós somos guardados por Deus, nós somos guardados pelo Pai Celestial. Amém, meu irmão? Eu queria agradecer cada presença e eu vou orar e vou dar o brado de vitória. Você gosta, os irmãos gostam, então eu tenho que dar. Amém? Pai querido, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Pai. Ó Deus, pela vida de cada um dos nossos irmãos. Como diz a nossa irmã Maria, Pai, é aqui que nós se sentimos muito bem. Quando nós somos reunidos em Teu nome, o Senhor se faz presente, Pai. E aqui, que é nessa Tua presença, Pai, que está dentro de nós, Pai, que nós se sentimos bem, Pai. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço pela presença de cada um dos meus irmãos, Pai. E em nome de Jesus declaro, Senhor, ó Pai, declaro, ó Pai, que ninguém, Senhor, nenhum deles, ó Pai, será tocado, Pai. Porque aquele que é do Senhor, Pai, o maligno não toca. Obrigado, ó Senhor. Eu te agradeço, ó Pai, por esse culto maravilhoso, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. A vitória já é nossa em nome de... A vitória já é nossa. Se Deus é por nós, operando Deus, a vitória já é nossa em nome de... A vitória já é nossa em nome de... Seja abençoado na prática da palavra. Quinta-feira, às 19h30, nós estamos reunidos, mas eu creio, irmão, que brevemente, o meu coração, pela nossa fé, nós vamos estar reunidos brevemente essa semana. Nós cremos assim, meu irmão. Nós cremos que Deus, Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Boa noite, um bom domingo para vocês. Em nome de Jesus, quinta-feira nós estamos reunidos, amém? Está terminado em nome de Jesus.